Quem viveu vai poder recordar, já os mais novos vão poder conhecer um pouco mais de uma história que marcou e foi importante para o desenvolvimento da nossa região. Estamos falando do Almanaque de Santos, uma revista do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, rica em conhecimentos e pesquisas. E para falar mais dessa publicação que já coleciona 4 edições, recebo aqui no programa o editor e criador desse almanaque, Sérgio Williams. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Janaína? O Almanaque da Cidade, já na 4ª edição. Sérgio, me diga uma coisa, como surgiu a ideia de criar um almanaque como esse, tão rico mesmo em conhecimentos, pesquisas? O almanaque já é um nome emblemático, porque Santos já tem uma relação com esse tipo de publicação desde 1871, né? Santos foi uma cidade que sempre produziu cultura, conhecimento, uma cidade bastante pujante nessa área. E ao longo dos anos, das décadas, surgiram outros almanaques, inclusive na década de 60, os famosos almanaques do Olavo Rodrigues, no qual eu me inspirei para fazer esse almanaque, que tem uma característica diferente, que nós estamos no século XXI, né? Então é um almanaque moderno, com uma diagramação hipermoderna, com uma linguagem mais acessível, porque naquela época tinha aquela linguagem rebuscada. E as pessoas têm aquela ideia de que história é uma coisa chata, vou ficar lendo aquele texto chato, e não precisa ser chato. Basta saber como contar uma história. E o almanaque ele tem essa linguagem jornalística, mas uma linguagem leve, gostosa, bastante amparada nos recursos visuais, porque as pessoas ficam impactadas quando vê. Por exemplo, nós publicamos a foto do primeiro semáforo de Santos. As pessoas, nossa, semáforo é uma coisa tão comum no dia a dia, aliás, até enche em tanto semáforo. Agora imagine o primeiro, então você vê aquelas pessoas em volta do semáforo, todas assim, olha, o que é isso, diferente. Eu acho que é bacana porque a gente fala que o conhecimento da história, conhecer a história é importante porque para a gente avançar para o futuro, temos que ter uma noção de como foi o passado e aprender com nossos erros e acertos. Agora, são muitos fatos realmente interessantes. Quais os que mais chamaram a sua atenção, assim, quando você criou e começou a publicar isso daí? Olha, a gente se surpreende quando a gente pesquisa, todo pesquisador de história, a gente se surpreende a cada dia. E a gente vê que Santos, ela foi uma cidade pioneira em muitos aspectos. Mas, por exemplo, quem imaginaria que Santos teve várias fábricas de cerveja? Então nós temos uma matéria que chama-se até Louras, Geladas e Santistas, né? Que conta a história da cerveja em Santos. Temos uma matéria sobre a história do brasão de armas da cidade, que é aquele símbolo que todo mundo conhece, está nas escolas, nos carros públicos. Foi um brasão que foi criado pelo Benedito Calixto em 22. E foi um brasão que foi feito errado do ponto de vista heráldico, né, que é a ciência que estuda isso. Nós fizemos uma matéria também super ampla sobre essa questão. E recentemente, nessa última edição, nós temos uma matéria sobre a passagem dos dirigíveis alemães por cima de Santos na década de 30. Zeppelins. São os Zeppelins, né? E é uma coisa que é muito curiosa, porque tem muita gente de idade em Santos que lembra desse fato. Fala assim, não, mas eu lembro do Zeppelin que passou. Então essa reportagem, ela traz os dados reais, inclusive corrigindo erros históricos que estão na internet, né? Na internet você encontra muita informação sobre a história de Santos, mas tem que tomar um certo cuidado, porque tem coisa com data errada, com nomes errados. Então a gente pega essas informações como ponto inicial para ir desfilando o novelo até você realmente achar os fatos mais próximos. Nesse caso, por exemplo, você tinha falado para mim que foi uma pesquisa bem aprofundada mesmo, né? Vocês conseguiram pegar informações e dados de museus alemães, é isso? Que comprovassem realmente essa data. As datas, sim. Existe na Alemanha, aliás, existe um museu em Friedenbach, que fica no sul da Alemanha, que é o Museu do Zeppelin. E lá tem todos os dados sobre os Zeppelins, como eles eram, por onde eles passaram. Então, em contato com a Alemanha, nós conseguimos não só o horário, como até a lista de passageiros. Agora imagina a cidade vendo um monstro daquele que é 10 vezes maior que um Boeing 747, que é um avião já de grande porte. Nossa, não dá nem para acreditar. Imagina as pessoas vendo aquilo passar, é como se fosse um disco voador passando pela cidade. Então, um fato histórico que os mais velhos lembram, mas os mais novos nem imaginam que isso possa ter acontecido. Nós não temos um anúncio nessa revista, porque é uma revista amparada por lei de incentivo fiscal, que é a Lei Rouanet, que é do Ministério da Cultura. Então, a gente não economiza no recurso visual. Todas as capas são artes que nós mandamos fazer as artes para as capas. Então é uma coisa assim que realmente é um trato com bastante carinho para que a cidade de Santos tenha uma revista que conte à altura a sua história, porque a história de Santos é maravilhosa.
Não, é de realmente excelente qualidade. Eu estava dando uma olhada aqui em uma das edições, que é justamente essa daqui que você me colocou. Isso daqui era para ser feito na cidade, não foi feito, é isso? Sim. É um forte, é isso? Isso é uma fortaleza. Uma fortaleza. Essa é da edição número 3, que fala sobre a história das fortalezas de Santos. E esse aqui seria um forte, é um projeto de 1700, do começo do século XVIII, de se fortificar a vila de Santos. Então eles pensaram num forte muito maior. Se existisse hoje esse forte, não existiria, por exemplo, a Casa do Trem Bélico. Seria na mesma região. Mas é um projeto que não deu certo. Muitas coisas da nossa revista a gente traz à luz também projetos que poderiam acontecer e não aconteceram. Por exemplo, na primeira edição também nós temos isso aqui era o que era para ser a Prefeitura de Santos. Olha. É um projeto de 1903 da Prefeitura, né? Então você vê um aspecto arquitetônico completamente diferente do que é hoje. E agora, as próximas edições, você já tem em mente? Nós já estamos, né, agora na fase de captação dos recursos para as próximas 4 edições do Almanac. Temos histórias bacanas para contar, principalmente na área de esporte. Né? Nós temos uma matéria sobre a história do surf em Santos, que é uma história também que há muitas controvérsias. Né? Então, ultimamente a gente descobriu, faz uns 4, 5 anos, o verdadeiro pioneiro surgiu, né, que é o Thomas Richter, e outras matérias sobre edificações antigas da cidade. Enfim, olha, história, tema, pauta não faltará para a revista, pauta não faltará. Sérgio, eu agradeço muito a sua entrevista, a sua participação aqui no programa, desejo para você uma boa sorte, sucesso nesse trabalho. Muito obrigado. Que enriquece muito todos, né? Todos nós. Com certeza. Muito obrigado, Janaína, pelo espaço. O telespectador aí que não conhece a revista ela é vendida nas bancas e nas livrarias. Todas as edições, né? Você pode encontrar todas as edições nas livrarias, nas bancas. Se não tivesse, fala para o jornaleiro, olha, não tem, eu posso encomendar. Tem estoque, é importante. Custa só R$12 para uma revista de 110 páginas, em média, que não tem um único anúncio, é só conteúdo. É um preço hiper acessível e, olha, vale a pena porque é uma revista que não envelhece. Não envelhece. Porque ela já é velha. As matérias já são matérias históricas, né? É uma revista para guardar, para colecionar e para realmente passar de pai para filho, para que as pessoas possam ter a história de Santos em casa dessa maneira, de uma maneira mais agradável, visual, divertida, enfim, para absorver esse conhecimento. Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez. Obrigado a você. Sucesso para você. Obrigado.